Fala galera, buenas noites, Luiz Felipe aqui na área, gravando para vocês um panorama macro semanal, onde a gente vai analisar EURUSD, JPY ali, a gente vai falar de mini índice, mini dólar também. Além da gente saber sobre as notícias da semana, o que a gente tem de interessante, o que vai trazer realmente volatilidade para o mercado também, tá? Antes da gente começar, um recado muito breve aqui, uma dica. Tentem limpar o gráfico de vocês, tá? Tira o indicador da tela, começa a entender o que realmente o gráfico está fazendo, por que ele está subindo, por que ele está caindo, aonde o institucional quer capturar aquele dinheiro. Lembrando, o institucional ele precisa manipular o mercado para capturar as ordens dele, tá? Ele abre muitas ordens grandes, então, por exemplo, não dá para bater 50, 60, 70 mil contratos, isso falando do mini índice a mercado. Então ele tem que esconder o que ele vai fazer. Então às vezes ele manipula para você achar que está rompendo um topo, para voltar, fazer essa compra lá embaixo num preço melhor, para depois subir fazendo o movimento que você esperava que fizesse. Mas nesse meio tempo você acaba o quê? Tomando uma violinada. Então, ou vice-versa, tá, galera? Então, vamos começar a entender realmente essa parte de manipulação do mercado, o que o mercado quer fazer, o que ele quer mostrar pra gente e parar de cair nesses contos de fadas aí que o institucional vem mostrando dentro do gráfico e você cai toda vez nesse continho que ele fala pra você, tá? Bom, vamos sem enrolação aqui, vai. Vamos abrir a primeira coisa aqui, BR Invest, calendário econômico, canto superior direito. Vamos ver as notícias semanais, tá? Então vou pôr esta semana aqui, vou pôr um filtro que eu só quero notícia de 2 e 3 estrelinhas aqui. Vou tirar algumas bandeiras, tá? Vou deixar as principais aqui, Estados Unidos, vou deixar China e vou deixar Brasil, tá, galera? Mais ou menos, só pra não poluir muito nossa tela aqui. Vou deixar a Alemanha também, tá? Beleza, vou dar um aplicar os filtros aqui. Fechar esse vidinho. Bom, vamos lá. Começando amanhã. Amanhã não temos nada demais, tá? Vai ter um discurso aí 10 da manhã, na parte do FONC, então parte de juros, mas nada demais. Terça-feira temos 10h30 o IPC, tá? Então notícia aí que traz volatilidade, falando de inflação, falando de taxa de juros também. Lá nos Estados Unidos traz volatilidade. Luiz, quando você menciona volatilidade em si, o que significa isso? Galera, volatilidade, mercado subindo e descendo, tá? Essa variação do preço dele para cima e para baixo, isso não impede da gente operar. Tá? Eu opero em meio de notícias, se tá me dando entrada, eu opero, mas eu fico na cabeça que às vezes eu entrei, tomei um stop, eu reentro, porque eu posso ter sido estopado só pela volatilidade, não porque era para eu ter sido estopado mesmo. Então eu fico com isso, eu entro com a mão mais leve, dependendo da situação. Beleza? Então é isso que a gente olha, não que a gente não deve operar, mas a gente tem que ter mais cautela durante aquele período, no momento da notícia, tá? Que ele vai acontecer os 5 minutos antes e 5 minutos depois, ele vai ficar então ali 10 minutos ali de notícia mais ou menos, que vai ficar nessa volatilidade, essa brincadeira dentro do gráfico, tá? A gente tem também na quarta-feira notícias 10h30 ali, venda de varejo, tá? Nada demais, estoque de petróleo padrão, ok? Essas notícias são básicas aí que tem toda semana, licença de construção na quinta, pedidos iniciais para seguro-desemprego. Tivemos também recentemente aí o payroll, né? Galera, tá tranquila a semana, tá? A gente tem que ficar mais ligado em bafafá de política, principalmente Brasil, tá bom? O Brasil influencia muito, então são fatos mais internos. Então tomem cuidado. Lula vai falar, vai ter algum discurso. Então eu gosto de ficar de fora ou só assistindo. Eu opero também normal, mas assim, diminui a mão, mais cautela. Você que tem um capital mais baixo, proteja o seu capital. Isso é importante, você proteger o seu capital. Isso que vai te trazer longevidade. Você vai carregar e acumular patrimônio ao longo do tempo com os trades. Beleza? Vamos pro gráfico aí, que é o que interessa. Pra gente não ficar muito longo aí. Galera, lembrando, toda dúvida que você tiver, pode mandar. Eu tô posicionado, swing trade, tá no índice. Para quem me acompanha no Instagram, tô com essa operação aberta, realizei mais de $150
na cesta dela e tô com 137 dólares aberto ainda. Vou tentar carregar mais de 3 mil pontos essa operação, tá? Eu comprei no fundo desse movimento com stop de 300 e eu vou explicar o porquê que eu fiz isso. Tá, vamos lá, tô num gráfico de 4 horas aqui pra gente começar. O que a gente precisa entender? O que a gente precisa entender diante de tudo isso? Deixa eu apagar isso aqui, pra gente não poluir nosso gráfico. Estrutura macro aqui. A gente vê que o mercado vinha com topos e fundos ascendentes, tá? Aqui nessa região ele quebrou a nossa estrutura de alta, então ele começa a fazer o que? Uma estrutura de baixa. E aí ele começa a deixar quem pra gente? Topos e fundos. Tá? Então ó, ele tem um topo aqui, um fundo aqui, um topo aqui e deixou um novo fundo aqui, parece. Tá? O que eu, Luiz, gosto muito, tá? E aqui tínhamos um outro topo, tá, galera? Pulei ele aqui e ele é o principal, na verdade, dessa operação. Para o mercado continuar o movimento de baixa dele, ele tinha que ter rompido esse fundo e não ter rompido esse topo, que ele quebra uma estrutura. Tá? Então aqui a gente tem a quebra de estrutura de um movimento. Vou passar para o gráfico de 1 hora que as coisas começam a ficar mais nítidas ali. Tá? Aqui dentro dessa estrutura, galera, se a gente olhar, eu vou usar este topo. Tá? Então ó, eu vou pegar mais um topo aqui. Esse topo também é válido, a gente tem mais um fundo. Quando a gente diminui o tempo gráfico, a gente começa a visualizar mais alguns topos e fundos, tá bom? Então a gente tem essa estrutura, topos e fundos descendentes. Aqui ele renova e faz um topo ascendente, um fundo igual, ele não rompe essa estrutura. O que é muito importante a gente analisar aqui? O que eu gosto de fazer? Dessa estrutura, ó, peguei Fibo daqui até aqui, ele corrigiu mais que os 50%, beleza? Essa estrutura está validada, vou pegar essa nova estrutura e trazer para cá. Repara aqui, muito importante agora. Essa estrutura aqui, o mercado veio, não corrigiu mais que 50%. Eu vou estender ela aqui, tá? Então, essa outra estrutura agora, olha o que aconteceu, que legal. Ele veio já, o mercado veio, buscou o fundo, corrigiu, tá? Nessa estrutura aqui e rompeu o choque, tá? Que a gente chama desse rompimento de estrutura. Aqui tem duas coisas que são possíveis. Seguinte, isso aqui pode ser um topo falso. Então isso aqui a gente pode chamar de fake boss, né? A gente só vai descobrir isso se ele perder esse fundo. Não dá para saber antes. A gente supõe aqui que é um fake boss. Tá? Aqui a gente tem um novo, já está traçado, o boss, que é um topo. Tá? Então ele tem que quebrar essa estrutura para dar continuidade no movimento de alta. E ele tem que romper essa estrutura embaixo para continuar o movimento de baixo. Tá? Aqui eu fiz uma operação de compra no ponto mais barato do dia, justamente tá? Que ele rompeu o change of character aqui dessa estrutura. Então ele rompeu aqui para montar uma estrutura nova. Essa estrutura nova que ele deixou um topo aqui, onde ela é quebrada? Só nesse fundo. E aí ele falhou o rompimento. E aí eu bati uma compra. Então, eu tô entendendo que o mercado ele vai tentar fazer este movimento, tá? Lógico que não é em linha reta assim, tá, galera? Mas eu tô supondo que ele vai fazer esse movimento. O meu stop aqui, ele já tá no zero, tá? Eu não perco mais dinheiro nessa operação. Fora que eu realizei já também um lucro, tá? Depois dessa barra de ignição, eu realizei um lucro aqui em cima. Ele voltou e voltou, tá aqui nessa estrutura ainda. Se a gente começar a diminuir tempos gráficos aí para... Eu deixei essa operação numa hora ali. Mas se a gente começar a estruturar isso, o que a gente pode esperar? Ele romper esse boss aqui e começar a fazer novas estruturas, tá? Então, aí aqui, o que a gente espera do mercado? Você vai pegar, traçar Fibo nele daqui até o fundo, tá? E, opa, quase fechei a ordem, mas não dá pra fechar aqui. O mercado tá fechado. Aqui, essa correção é muito importante, galera. Ela ser abaixo dos 50%. E aí a gente acha, na parte de desconto aqui, uma compra para a gente continuar esse movimento. Então, olha o que vocês vão ter que esperar para acontecer aqui nesse time frame maior, tá? Você tem que esperar. Lembra que eu já mostrei para vocês. Quem não viu, veja esse vídeo no Instagram. Aqui a gente tem uma zona, tá, de desconto, ou seja, ela tá barata. Então,
o institucional ele quer comprar aqui, e aqui a gente tem uma zona, tá, de prêmio, ou seja, o institucional ele quer vender aqui nessa estrutura. Então isso é muito importante, tá? A gente estruturar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui, galera, isso, só para não ficar confuso. Isso já tô tentando prever ali. O que a gente tem de operação aqui dentro? Aqui dentro a gente tem duas coisas só, tá? Tentar uma compra próxima a esse fundo, lembrando, galera, que tudo que eu estou falando aqui não é indicação, é toda estrutura de estudo de um gráfico. Esse estudo você pode fazer em qualquer ativo, cripto, que tenha gráfico, você faz isso. Isso é o sentido básico de oferta e demanda para qualquer estrutura. Se você vai comprar e vender, sei lá, maçã, você consegue montar um gráfico disso e saber aonde tem demanda, aonde tem oferta. Então, isso é a estrutura de mercado inteiro, tá? Isso que movimenta a economia, beleza? Aqui, essa é a primeira estrutura que a gente tem que esperar para o mercado. Então, o mercado vir corrigir abaixo dessa região para fazer o movimento dele de alta, beleza? E aqui, vamos supor que o mercado venha e perca esse fundo, beleza? O que você vai fazer? Você vai pegar seu Fibo, traçar desse topo até este fundo, tá? Então, ó, ele vai renovar isso aqui, beleza? Você vai ter que esperar ele deixar um fundo, aí você vai estender este Fibo, vai esperar a correção dele na zona de prêmio, porque a gente quer vender, então a gente quer vender caro, para depois voltar ao movimento. Onde está essa demanda aqui? Aqui dentro a gente tem uma demanda legal, ó. Aqui a gente tem uma região legal para o mercado voltar e fazer correção, tá? Essa região é uma estrutura legal para ele fazer a correção e voltar à estrutura, tá? Tanto de alta quanto de baixa ali, beleza? Então, índice está aqui. Se a gente diminuir o tempo gráfico dele, vamos passar para os 15 aqui, ver se a gente continua visualizando a mesma estrutura, ó. Exatamente. Comprou. Aqui pode ter rolado um inducement, tá? Que foi justamente o institucional ele queria vender, ele incentivou as pessoas a comprarem aqui, tá? Incentivou as pessoas a comprarem aqui para fazer essa estrutura, para vender de caminhão lá em cima. Então tem que tomar muito cuidado. Muita gente compra aqui achando que é um rompimento de topo, mas sendo que isso aqui é um fake boss, né? Então assim, tem dois S aqui, galera, só. Break of structure, tá? Então, ele quebra essa estrutura. Só que assim, essa estrutura, na minha opinião, ela é fake ainda, tá? Porque ela não fez a correção na zona de prêmio dela. Beleza, essa é a primeira estrutura para o índice aqui. Vamos estruturar EURUSD? Se já tiver até como abrir uma operação nele hoje aqui, a gente já abre. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Vamos lá. Vamos começar num tempo gráfico maior de 1 hora aqui, 4 horas, quer dizer. Vamos ver como é que tá a estrutura dele no... então vamos lá. Ó, que legal. Ó, já vejo coisas aqui na estrutura macro, tá? Deixa eu apagar tudo. Beleza. Ó, se a gente ver, a gente tem um topo, um fundo, um topo, um fundo, um topo. Beleza? Certo. Se a gente estruturar esse topo até esse fundo, tá? Ele não fez a correção até os 50. Então, isso aqui pode ser um topo falso, tá? Consequentemente, isso aqui também é um fundo. Então, essa estrutura ela tá inteira aqui, ó. Então, o que na minha opinião, eu vejo? Eu vejo isso aqui como uma região de manipulação do preço, tá? Que o institucional vai forçar. Isso a gente está olhando macro, tá, galera? Daqui a pouco a gente diminui o tempo gráfico. Que o institucional vai forçar compradores aqui para empurrar o preço até esse order block que a gente tem aqui nessa região, tá? Para depois voltar com ele para cá. Então essa é a primeira estrutura que a gente tem. Então aqui a gente tem um endorsement, né? E aqui ele vai empurrar o preço, forçando a galera a comprar para ele vender de caminhão lá em cima. Então ele vai manipular totalmente o preço aqui. Essa é a primeira estrutura macro que a gente tem. Vamos diminuir no tempo gráfico para ver se a gente acha operações para amanhã, porque provavelmente ele não vai chegar ali amanhã, tá? O mercado já está aqui no fundo. Beleza. Eu vou apagar para não bagunçar vocês, tá? Pra gente achar uma estrutura aqui num tempo gráfico menor. Beleza, 1 hora a gente tem a mesma estrutura, tá? Se a gente puxar, ó, Fibo lá, a mesma estrutura a gente vai usar.
O mercado ainda não chegou na região de prêmio, que é onde a gente quer vender, então a nossa região de venda continua sendo aqui. Aqui a gente tem um order block menor, tá? A gente pode fazer isso, mas tem um fair value gap aqui, ó. Então a gente vai usar ele aqui, ó. Ele é mais forte, tá? Essa região é a nossa região de prêmio para a gente fazer a nossa venda dentro do EURUSD. Luiz, mas nossa, tá longe ainda. O que tem pra gente fazer? Beleza, vamos abaixando o tempo gráfico, tá? Lembrando que sempre quando você aumenta seu tempo gráfico, você tem stops maiores, alvos maiores, tá? E sempre que você diminui seu tempo gráfico, você vai achar stops menores, consequentemente a sua chance de tomar stop é muito maior, mas você está entrando com stop menor. Então, sim, você pode fazer isso, tá? Estamos aqui dentro de uma estrutura menor de 30 minutos, tá? Dentro do EURUSD. Se a gente vê, a gente tem essa estrutura aqui, ó, vou dar um zoom agora para estrutura interna, tá? Mais micro. A gente tinha um mercado vindo nessa estrutura, corrigiu até os 50 e continuou o movimento. Então, se a gente estruturar, ó, a gente tinha, vamos pegar topo e fundo, falar de topo e fundo aqui. A gente tinha fundo, topo, aí renovou, topo, fundo, topo, tá? Então, ó, a gente vinha, olha a barra de ignição, voltou, tentou quebrar a estrutura, que aqui era o inducement, tá? Dentro do tempo gráfico menor, porque não tinha corrigido até os 50%, dentro dessa estrutura nova. Veio, pegou liquidez e jogou o preço para cima. Beleza. Tá, e aí, Luiz? Peraí, vamos desenhar aqui pra gente entender, tá? E, galera, todas as dúvidas que vocês forem tendo, vão mandando aqui nos comentários, tá? Porque aí eu vejo se eu falo mais específico, se eu falo menos específico. Luiz, não tô entendendo nada. Luiz, não sei o que esses order blocks você tá falando. Eu faço uma aula aqui pra vocês. Não tem problema não, tá? Bom, então aqui a gente tá numa estrutura nova. Ó, olha que legal. A gente tinha aqui um topo e fundo novo. O mercado, se ele perdesse aqui, ele fazia o change of character. Então ele mudava a característica, ele estava na tendência de alta. Quebrou aqui, ele renovou ela aqui, ó. Então ele quebrou a estrutura. Então agora a gente está dentro de uma estrutura de baixo no cenário micro, tá? Então aqui a gente tem topo, fundo, topo, fundo. Vamos lá. Vamos traçar nosso fibo dentro da estrutura que a gente tem. Por enquanto é essa, tá? Olha aqui. Só vamos ver se essa estrutura, ó, desse topo, desse fundo, ele corrigiu até os 50, beleza? Não chegou na região de prêmio que a gente queria, mas é saudável essa estrutura. Então se a gente quiser, a gente pode pegar desse topo até esse fundo, tá? O que a gente tem que esperar aqui agora? A gente tem que esperar o mercado corrigir na região de prêmio, porque a gente quer vender. Então, se a gente quer vender, a gente tem que esperar uma região de prêmio. Então, a região que está cara é aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ó. Então, dentro daqui a gente tem que achar uma região para a gente vender. E aqui eu já vejo ela, tá? A gente tem essa estrutura aqui. Depois a gente pode afunilar ela dentro de um tempo gráfico menor. A gente está nos 30, pode afunilar ela nos 5 se o stop estiver grande. Então essa é a estrutura no cenário micro que a gente está esperando, ok? Importante, Luiz, beleza, você está achando que ele vai até lá. Posso comprar aqui no fundo para tentar carregar até lá? Sim, faz seu gerenciamento. Tá? Qual que é o teu gerenciamento? Você tem que ver se faz sentido. Eu vou comprar aqui com stop disso para buscar até lá. Então tá fazendo sentido? Você tá fazendo 3-1 de risco. Tá, cabe teu stop, diminui a mão e pode entrar. Faz sentido sim, tá? Mas lembrando que a gente tá numa estrutura de baixa. Ele não quebrou a estrutura ainda aqui no cenário menor e no maior tão pouco. No maior ele também tá na estrutura de baixo. Então ele nem no tempo gráfico maior, nem no menor ele tá em estrutura de alta. E você tá querendo ir contra. Então tomem cuidado com isso, tá? Eu não gosto. Eu gosto de esperar ele chegar lá, bota um alarme aqui, bota o alarme na sua região e espera. Acabou, tá? Não tem o que fazer. Quando não tem operação, você não tem que ficar caçando também. E isso é a sabedoria de você não se machucar dentro do mercado. Porque assim, às vezes a pessoa senta que é meu único horário agora de noite pra sentar e eu preciso operar. Aí ela caça a operação. Se ela caçar, ela vai diminuir no tempo gráfico, ela vai achar uma operação para ela fazer. Só que assim, não necessariamente essa é a melhor operação, beleza?
Então, essa é a estrutura aqui. E vamos supor que ele continuou caindo aqui, perdendo. Você vai renovando esse fundo, tá? Para você saber onde é a sua zona de prêmio e desconto, para você poder vender. Aqui nessa estrutura a gente vai vender até ele quebrar a estrutura de baixa dele e começar a fazer uma estrutura de alta. Aí a gente começa a pensar em compra. É isso, simples, tá? Vamos dar uma olhada no dólar? Não, vamos o SDJPY aqui primeiro. Já tá aberto esses mercados. Vamos para os 4 horas também. Ó, 4 horas, olha que legal, estrutura. Topo e fundo, certo? Então, topo e fundo, beleza. Ó, o mercado já corrigiu abaixo, já pegou regiões aqui para buscar liquidez. Ó, veio 1, 2, 2, 3, manipulou e agora ele tá nessa consolidação aqui no macro, tá? Vamos para 1 hora. 1 hora também só vejo consolidação, não vejo nada aqui, tá? Ele precisa perder. Aqui a gente tá numa estrutura de alta. O mercado ainda pode manipular o preço, tá? Mas aqui é a estrutura de quebra da tendência. Então, aqui ele quebra a estrutura. Então, aqui a gente tem choque, tá? Então, aqui ele quebrou a estrutura, ele vai renovar isso, tá? Então, vamos desenhar aqui, ó. Quebrou o choque, ele vai fazer um topo e fundo. Então, você vai achar esse topo e fundo, tá? Então, você vai achar esse topo e fundo. Vamos supor que aqui vai achar sua região de desconto, de prêmio, desculpa, tá? Vai achar seu order block. A gente tem um order block aqui nessa região, a gente afunila ele para fazer isso. Então, o seu ponto de venda tá aqui. Só que assim, não aconteceu isso, então não dá para desenhar ainda, tá? Eu tô supondo só para vocês entenderem meu pensamento. Então, o que a gente tem que saber? Que aqui ele quebra a característica, o movimento começa a ficar baixista, tá? Aqui a gente tem o boss, tá? Que é onde ele quebra estrutura para continuar em alta, ok? Então aqui ele continua em alta. Luiz, o que dá para fazer aí? Eu não vejo nada, tá? Não vejo nada, vamos ver nos 30. Eu não vejo nada, eu vejo consolidação. Consolidação eu não gosto de operar, eu gosto de esperar ele sair dessa consolidação. A região de compra dele já deu aqui, ó. Ele deu essa região, galera, ó, no Fair Value Gap que a gente tinha aqui. Estopou um, tá? E aí aqui tinha um gigante também, mas eu não entraria nele. Ele estopou um, depois você entra por confirmação. Então ele estopou um, depois voltou, confirmou aqui, ó, e entrou. Então você toma um stop e está em operação agora para ir até lá no topo. Então essa operação já está rolando. Não vejo nada aqui, tá? Pro longo prazo ali, vamos falar para semana, o que você vai ter que esperar? Ele quebrar essa estrutura para cima, ó. Quebrou essa estrutura, beleza? Você achou seu novo topo e novo fundo, então você vai traçar o seu fibo de lá até lá seu topo, achar a sua zona de desconto, que está aqui, abaixo dos 50, achou seu order block, que tem um aqui, ó, a gente tem um order block aqui, para a gente seguir o movimento de alta dele. Então, é essas estruturas que a gente tem que achar, tá? É igual, eu tô supondo que o topo é aqui. Eu tô só supondo. Então, você tem que esperar, tá? Você tem que esperar essa estrutura. Lembrando que o mercado ele não vem bonitinho assim, ele vem todo rabiscado, tá? Então, por exemplo, Forex em si eu gosto de tempo gráfico menor, tá, galera? Eu gosto de tempo gráfico maior, desculpa, falei menor. Cara, nos 15, ó, ele veio, deixou um topo fundo, tá? Corrigiu nos 50, mas a gente não tinha uma tendência clara aqui, ó. Ele estava consolidado, veio, quebrou fundo, já voltou. Eu não operaria aqui nessa região. E pra gente matar, vamos falar do mini dólar. Nossa, tudo rabiscado aqui, vamos pagar tudo. Vou botar lá em 1 hora. Vamos botar nas 4 horas também, fazer padrão. Vamos ver a estrutura que ele tá, o dólar. Dólar, estrutura de alta, a gente pode ver aqui nítido, tá? Só que, ó, igual a gente já mencionou, vou passar por de uma hora que vai dar pra gente ver melhor. Ó, veio fundo, topo, fundo, só que esse fundo, ele mal corrigiu. Então aqui, a gente tem uma região, tá? Que vai rolar muito nisso, vocês vão ver o que vai acontecer, tá? De inducement, tá? Então aqui vai ter manipulação do preço, tá? Agora o mercado deixou um novo topo lá, um novo fundo.
por que você fala isso, Luiz? Aqui tem dinheiro, tá, galera? Aqui tem dinheiro. Então, o institucional sabe que vai ter gente varejo vendendo e comprando aqui, e ele vai dar um jeito de capturar todo esse dinheiro para montar a posição que ele tem. Então, aqui é uma região muito importante que a gente pode abrir operação, mas não nela, abaixo dela, acima dela. Tudo depende ali da estrutura, tá? Vamos para um tempo gráfico menor. Aqui é essa estrutura, a gente tem o BOS aqui, tá? Então, o mercado rompeu o topo, ele continua a estrutura de alta dele, padrão, beleza? Vamos por uns 15 minutos aqui, ver o que a gente encontra pra gente, ó. Olha que legal. Nos 15, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, ascendente. Quebrou a estrutura. Onde era a quebra de estrutura? Era aqui, tá? Quebrou a estrutura agora. Olha que legal. Tá acontecendo. Quebrou a estrutura, tá? Vamos traçar a fibra aqui só pra gente ver isso aqui. Beleza, corrigindo 50, saudável. A gente vai agora achar o quê? Uma nova estrutura dele. Deixa ele deixar um fundo, tá? O mercado deixou um fundo. Então, por exemplo, o mercado foi lá e fez isso. Certo? Deixou um fundo. O que a gente faz? Vamos achar a nossa região. Segura até o fundo dele, tá? Região de prêmio tá onde? Tá aqui. Ó, aqui onde a gente tem uma região, tá? Depois a gente pode funilar ela menor, ó. Aqui, nessa região, a gente tem uma zona de venda nossa. Então, a gente pode tentar buscar essa estrutura para vender, para continuar o movimento debaixo do dólar, até lá embaixo, lá na indução, a gente pode tentar ir. O certo é o quê? Você ir até o novo boss, que é a quebra de estrutura para ele continuar a tendência. Então, o certo é, você vendeu aqui, alvo aqui. Dá para carregar? Você pode tentar. Pô, são operações, quer ver? São operações, ó, de risco retorno aqui de 4, aqui 9. Cara, você precisa de uma dessa na semana só. Não precisa ficar inventando moda. Não precisa ficar inventando moda. Fechou? Eu tô nessa operaçãozinha do índice. Amanhã a gente vê como é que ela abre essa estrutura, mas meu stop já tá zerado. Não tem mais o que fazer, vou só esperar, vou tentar carregar ele até a próxima estrutura. Mas no cenário micro a gente tem possíveis regiões de venda aqui, tá? Então ficar de olho aí nessa estrutura aí do índice. Fechou, galera? Tamo junto. Boa noite, boa semana, bons trades pra todo mundo. Todo mundo que tiver dúvida, comenta aqui. Não esquece de dar um like também nesse vídeo, que me ajuda muito. Compartilha com os amigos também, porque essa estrutura, vocês verem que eu não preciso de média, não preciso de nada. E é muito simples, tá? Você vai achar onde tá barato, onde tá caro e aonde realmente tem o dinheiro dentro do gráfico para você operar. Fechou? Beijo grande.